Pode compartilhar. Então, eu fiz uma pequena apresentação para vocês e a ideia, eu pensei em falar com vocês assim, em grande medida, o que essa teoria me ajudou a pensar, como que eu, há muito tempo, na verdade, já penso junto com ela, como que muitas questões da geografia e, mais especificamente, da metodologia da geografia se tornaram mais explícitas para mim a partir desse contato, dessa convivência com a chamada teoria da autorrede, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que não é alguma coisa assim também tão coerente e sistemática, a ponto, inclusive, os próprios autores têm uma certa reticência em chamar isso de uma teoria em si. Mas pode passar, Ana, por favor. Então, eu pensei, na verdade, como um estímulo, um desafio para o nosso pensamento, não tentar imaginar que a gente está pensando fora dessa situação, mas eu acho que praticamente entender que tudo que a gente faz no momento atual, seja ensinar, ter aula, viver, qualquer coisa, temer, está relacionado com o momento que a gente está passando coletivamente. Eu acho que, com poucas situações da história, essa é uma situação em que quase a totalidade do mundo está convocada, não igualmente, obviamente, com enormes diferenças, mas que convoca a população de uma maneira coletiva. Então, eu não gostaria de me furtar de pensar, na verdade, isso que eu me propus a trazer para vocês, mas na situação em que a gente se encontra. O que significa pensar em uma emergência e o que significa pensar a emergência, essa específica que a gente está vivendo. Então, de uma certa maneira, quando possível, eu vou tentar trazer alguns exemplos que me convocaram nessa situação atual e que também me ajudaram a pensar sobre esses temas que eu vou falar e discutir com vocês hoje. Então, eu acho que, relacionado com o tema do curso da professora Ana, né, e com a ideia de discutir a metodologia da geografia, me parece que tem duas questões fundamentais que se colocam para a gente hoje e que atualizam, em grande medida, os debates que a geografia faz e a metodologia científica faz há muito tempo. São questões que não são de hoje, mas que hoje elas assumem um caráter completamente diferente. A primeira pergunta seria essa, assim, para que a ciência importa hoje? E é uma questão que está colocada não do ponto de vista acadêmico, ela está colocada no mundo. Né? Qual é o papel da ciência, qual é a legitimidade que ela tem no debate público, qual é o peso que a fala dos cientistas tem nas decisões que têm efeito sobre a nossa vida, como é que a gente decide o que é ciência e o que não é, como a gente lida, na verdade, com a situação em que a ciência está colocada no centro do debate e no centro das ações, propriamente. Por outro lado, parece, como geógrafa, e aí eu acho que isso também interessa a todos nós, entender se e como a geografia importa na atualidade para pensar essa situação. Se a gente identifica demandas claramente, em geral, seja dos gestores públicos, seja do público em geral, seja, enfim, das pessoas com quem vocês têm contato, em que, de uma certa maneira, a forma de pensar da geografia é, às vezes, demandada, às vezes utilizada, mesmo sem que as pessoas digam literalmente que estão fazendo uma geografia dessa situação de emergência. A gente tem visto uma proliferação imensa dessa coisa de mapas, de análises geográficas ou pseudogeográficas, e, além disso, me parece, eu acho que isso é uma coisa que está clara para muita gente também, e que muita gente já vem falando, que a pandemia ela se apresenta não só na prática, mas também discursivamente, quando a gente fala sobre ela, a gente convoca inúmeras
inúmeros conceitos, inúmeras ideias, noções, metáforas que têm uma relação muito direta com a espacialidade, com o espaço. Desde a própria ideia da difusão, de ser uma doença que tem um certo tipo de difusão. Difusão é uma palavra, uma noção que é muito cara para a geografia, como vocês sabem. A ideia de que é uma situação onde o contato entre as pessoas está no centro daquilo que a gente imagina que é a difusão. Então, o fato das pessoas entrarem em contato umas com as outras. As soluções que têm sido dadas, muitas delas, na verdade, também têm um forte elemento de valorização da espacialidade, a ideia do confinamento, a ideia do isolamento, a ideia de você administrar a proximidade entre as pessoas, de você procurar evitar aglomerações, são todas noções que devem, eu acho, nos convocar diretamente como geógrafos, né? E uma terceira pergunta, na verdade, que juntaria essas duas e que eu acho que tem muito a ver, e a gente se recoloca ela também nesse momento, é em que sentido que a geografia se pensa hoje como uma ciência. Essa é uma questão antiga da geografia, todos vocês sabem, a geografia é uma ciência que vive em crise de identidades. Será a geografia uma ciência ou não? Isso já foi perguntado 1000 vezes por diversas pessoas diferentes. E, em geral, quando essa pergunta é feita em relação à geografia, a gente tenta estabelecer quais seriam as relações entre a teoria, e que isso é uma questão muito importante na geografia, a gente vê como se proliferam nos cursos, né? Todo curso de geografia, principalmente no Brasil, tem um curso de teoria da geografia. A gente acha que é fundamental a gente estabelecer as bases de uma teoria para poder ser considerado uma ciência. E, por outro lado, qual é a relação disso com a empiria ou com o empírico, que parece também para nós uma tradição fundamental da geografia, que é estar em contato com o mundo. Ser essa ciência, digamos, que faz de uma maneira peculiar a relação entre teoria e empiria. Vocês sabem, certamente, do ponto de vista, vocês já devem ter discutido isso em metodologia científica, que essa relação entre teoria e empiria está na base da discussão sobre a própria ciência. Então, basicamente, eu vou rápido isso, porque é mais conhecido, a gente sabe que existem duas grandes abordagens. Uma delas que a gente chama uma abordagem idealista, que é aquela que concebe o conhecimento como algo que é da ordem da contemplação das ideias. Então, que a gente conheceria uma coisa porque a gente conhece a ideia daquela coisa. E isso significaria o conhecimento. Contemplação, vejam, prestem atenção nisso, que é uma ideia que tem relação diretamente com a própria ideia do ver, né? É como se eu pudesse ver uma ideia. Por outro lado, tem concepções que a gente chamaria de mais empiristas, que partem do princípio de que o conhecimento se adquire quando a gente vê as coisas, a partir da nossa percepção das coisas, seja de que forma se dê essa percepção, através dos nossos sentidos ou de outros instrumentos, é essa percepção das coisas que nos faz derivar o conhecimento. Então, no caso da geografia, da ciência em geral, a questão central que está colocada, e essa é a questão que eu vou, na verdade, vai ser a questão que a gente vai percorrer, é o problema do que significa conhecer cientificamente, portanto, ver como uma ciência. Essa é e como isso foi respondido por esse grupo de pessoas oriundas de várias áreas diferentes que se reuniram em torno da elaboração ou da construção disso que veio a ser chamado de teoria do ator-rede. Eu vou adiantar para vocês uma pequena hipótese, na verdade, que eu acho que decorre dessa aplicação da NT à maneira de pensar da geografia, é que talvez a geografia, essa ciência, em grande medida bastante modesta, que sempre se coloca numa certa crise em relação a se é ou não uma ciência, eu diria que, do ponto de vista da NT, talvez a geografia seja uma ciência exemplar, que ela pode ser pensada até como um modelo para o que a gente considera hoje um conjunto de práticas que a gente chama de científicas.
Então, pode passar, Ana, por favor. Então, vou rapidamente, sem pretender esgotar isso, fazer uma breve genealogia do que eu estou chamando de ANT, tá? Porque bem livremente, porque, na verdade, isso, se for pegar, ela começa a se desenvolver propriamente ainda em meados da década de 70, então já é um longo percurso, então não se poderia dizer que você tem uma única teoria e que ela veio sem nenhuma transformação até os dias de hoje, embora haja alguns elementos entre os quais a gente vai discutir alguns deles aqui, que me parece que estão na base desse conjunto de reflexões. Inicialmente, na verdade, esse grupo de pesquisadores, autores, em geral oriundos das chamadas ciências sociais, da sociologia, mas não só da sociologia, se reuniram em torno de uma discussão sobre a própria ciência. Então, o que era a ciência? Era uma discussão muito importante sobre que teve o nome de sociologia da ciência. O conjunto de pessoas que pensavam a ciência nos como os fatores sociais influenciavam a ciência, e esse grupo meio que se destacou desse conjunto de discussões para produzir uma série de propostas que ficaram conhecidas como uma sociologia da tradução. Eu não vou entrar muito longamente nisso, porque precisaria de um tempo específico, mas o que importa é que, finalmente, é um grupo que, embora associado a essa discussão sobre os fatores sociais que influenciavam a ciência, eles se diferenciam do que seria um programa mais forte das ciências sociais, que atribuía um peso muito grande aos fatores externos à ciência que pudessem explicar o desenvolvimento científico. Vou voltar a isso depois. De qualquer maneira, essa sociologia da tradução, ela passou a se desenvolver num ambiente fundamentalmente de discussão sobre as próprias ciências e as tecnologias. Então, vários estudos que começaram a ser feitos por esses autores. Eu destaquei aqui digamos, 3 principais autores nesse início, que são o Bruno Latour, o Michel Calon e o John Law. O Michel Calon e o Bruno Latour francês, o John Law inglês. E o que diferenciou esse grupo e o grupo que em torno deles, de alunos e orientandos e outros colegas, é que eles se empreenderam, na verdade, uma série de trabalhos que seriam de natureza etnográfica. Então, eles foram lá para os laboratórios científicos, para os laboratórios tecnológicos, e ao invés de, na verdade, ficar estudando aquilo que os cientistas e os técnicos e os engenheiros comunicavam, a maneira como eles diziam o que eles faziam, eles se preocuparam em ver na prática o que essas pessoas estavam fazendo, como é que a ciência e a técnica eram construídas nesses ambientes mais íntimos dos cientistas, dos engenheiros e dos técnicos. Isso foi uma abordagem verdadeiramente nova no âmbito dos estudos sobre a ciência e que gerou, posteriormente, através de um desenvolvimento que foi, nesse caso, mais feito pelo próprio Bruno Latour, em um desdobramento, chamaria, de uma abordagem sociológica que foi derivada dessa e que passou a se chamar, ele chama, Bruno Latour, de uma ciência das associações, que é uma maneira dele renomear, inclusive, a sociologia, e é com essa ciência das associações que a gente normalmente associa a teoria do ator-rede, embora a teoria do ator-rede, isso é fundamental, seja um conjunto de proposições que já estão lá desde o princípio, desde a sociologia da tradução. O último grande passo, digamos, do desdobramento dessa teoria tem se dado hoje, no caso do Bruno Latour, tá? Porque as outras pessoas têm outras trajetórias, os outros pesquisadores, em uma adaptação, uma aplicação
dessa teoria ao campo, digamos, mais da ação ou da política. Isso já vinha sendo feito, na verdade, desde o início dos anos 2000, mas foi, na verdade, a partir de uma aproximação do Bruno Latour com a discussão sobre as mudanças climáticas nos últimos anos, verdadeiramente, que essa deriva, digamos assim, da teoria do ator-rede para uma discussão específica de uma ecologia política do antropoceno. Então, hoje, todo mundo, quem conhece hoje o Bruno Latour, deve conhecer muito ele em relação à discussão sobre o antropoceno. Aliás, se vocês quiserem um dia assistir, alguns anos atrás foi feito um congresso aqui, organizado pelo professor Eduardo Viveiros de Castro, que chamou Mil Nomes de Gaia, e o Bruno Latour teve aqui, foi uma das pessoas que falou, um dos principais palestrantes, e essa palestra está disponível. Então, é bom porque dá para ver assim, já uma pessoa, depois desse longo percurso, e tentando aplicar essas ideias a um contexto também, na verdade, digamos, emergencial, né, da situação atual. Se puder passar, Ana. Então, tendo dito isso, toda essa longa introdução sobre a questão da ANT, e pensando com a teoria do ator-rede, que é uma sugestão para pesquisa, que é a gente começar dos nossos problemas. Qual é o problema qual é a questão, isso é uma coisa que a gente aprende, né? Que a gente quer encarar, qual é o desafio que a gente quer encarar para começar a pensar. Então, voltando lá para o que eu falei para vocês sobre como pensar nessa época de emergência, a pergunta que foi colocada pela sociologia da tradução, essa teoria da ator-rede, finalmente, o que é que diferencia a ciência de qualquer outra atividade que envolve, obviamente, pensamento. É claro que a gente não deve supor, imagino que nenhum de vocês suponha que só a ciência pensa. O pensamento não é uma prerrogativa da ciência, mas parece que a gente tem uma certa noção de que o modo de pensar da ciência é diferente das outras. Isso, como eu falei para vocês, é um problema atual e é um problema da própria filosofia da ciência. Então, se a ciência é diferente das outras atividades, no que ela é diferente? Bom, as explicações, e eu volto a dizer que isso não é uma coisa com pouca importância, sobretudo em ambientes onde a própria legitimidade do dizer científico está sendo colocada em questão. As explicações mais correntes para isso, assim, o que diferencia a ciência de outras formas anteriores ou concorrentes de pensar, sejam formas religiosas, mágicas, do senso comum, não, qualquer que seja, as duas explicações mais comuns, uma delas a gente chama intelectualista ou internalista, que atribui as mudanças nas próprias mentalidades daqueles que fazem ciência ao longo do tempo, as mudanças que ocorrem, ou o desenvolvimento da própria ciência, que teria havido, na verdade, ao longo do tempo, uma certa mudança nas mentalidades de certas sociedades que fizeram emergir, num determinado momento, um modo de pensamento absolutamente diferente de todo o resto, absolutamente original, que a gente passou a denominar ciência. A gente não dava esse nome lá no século XVII, tanto que essa explicação é tão importante que a gente usa muito frequentemente a expressão revolução científica, como se tivesse acontecido em determinado momento. Antes, tudo que veio antes é pré-científico, tudo que vem depois é ciência. Essa revolução fez surgir essa forma de pensamento, não se sabe muito bem de onde, mas isso é uma grande mudança, produziu uma grande divisão entre ciência e não ciência, e todo o desenvolvimento depois da ciência é explicado, na verdade, por outras mudanças incrementais que vão se acumulando nessas próprias mentalidades dos cientistas. Vão ter pessoas como o Thomas Kuhn, o Karl Popper, várias pessoas tentando explicar ao longo do tempo como é que a ciência muda. Então, essa é a primeira. A segunda
perspectiva também muito importante, mas que passou a ser importante, sobretudo, a partir de meados do século XX, como explicação, no âmbito da sociologia da ciência, é uma explicação de caráter materialista, ou hoje eu diria externalista. Significa o quê? As pessoas que adotam esse ponto de vista dizem que a ciência se modifica, ou ela surge como, desde o momento que ela surge, e depois no desenvolvimento dela, a gente pode explicar o surgimento e o desenvolvimento a partir de causas externas, e não as mudanças na mentalidade. Então, mudanças estruturais, mudanças na base material da sociedade, mudanças no sistema econômico. Então, a ciência seria, nesse caso, um efeito de mudanças que estão ocorrendo numa outra escala ou num outro âmbito. O que essa sociologia da tradução propôs foi tentar se afastar dessas duas formas de explicação. Por quê? Porque eles achavam que essas formas de explicação eram muito grandes, muito pesadas, que era difícil você ver como é que uma sociedade ela está se desenvolvendo de repente, não mais que de repente, as mentalidades das pessoas sofrem uma mudança radical a ponto de fazer aparecer um pensamento absolutamente distinto. Ou que você tem coisas que estão muito distantes, a economia, as bases materiais, que impõem uma certa mudança que vai ter como efeito o aparecimento do pensamento científico. Então, eles se colocaram no seguinte sentido: é verdade que a ciência, isso reconhecível, né, de que aquilo que a gente chama ciência como um conjunto de práticas, os efeitos dessas práticas não são os mesmos do que o de outras. Não são necessariamente melhores ou piores, mas são diferentes. Mas que talvez fosse o caso de tentar olhar, na verdade, essa diferença e as mudanças ao longo do tempo de uma maneira mais modesta. Ou seja, tentar ver como é que a ciência se diferencia nas suas próprias práticas, no seu fazer, que talvez isso não produza uma diferenciação tão grande, mas os efeitos talvez possam ser importantes. Então, uma escolha, na verdade, de não olhar para as grandes explicações, sejam elas de caráter interno ou externo, e se voltar para aquilo que vamos chamar assim, as práticas artesanais da ciência, o modo realmente, e volta aquilo que eu falei para vocês, não à toa, essas pessoas foram lá tentar estudar etnograficamente, como antropólogos, o que os cientistas estavam de fato fazendo, o que estava acontecendo lá e que de repente produzia aquilo que a gente chamava de ciência. Então, esse enunciado que está embaixo que é um enunciado que aparece como um problema para eles. A gente considera que tem determinadas coisas que a gente chama fatos científicos, e eles, fazendo um jogo de palavras, na verdade, propuseram pensar como é que o fato é feito na prática. Pode passar, por favor. Então... Só um instantinho que não está passando, peraí. Tá dando para ouvir bem? Sei lá como é que eu vou saber se está dando para ouvir bem, mas... Tá dando para ouvir bem. Então, se a gente se perguntava tentar fazer esse percurso, né, que eles propuseram, se a gente disser assim, então, tá bom, então o que é um fato científico? O que a gente considera um fato científico? Eu digo assim, por exemplo, o DNA tem a forma de uma dupla hélice, ou a origem do universo se deu através do Big Bang. Qualquer enunciado que vocês possam imaginar. Milhares, né? Uma proliferação imensa de enunciados científicos. Um enunciado, que a gente considera um fato científico, na verdade, o fato um enunciado, que ele é repetido e que a gente, em princípio, não contesta, e que esse mesmo enunciado, que não tem mais contestação, ele é usado como uma premissa de um argumento qualquer para a gente fazer outras coisas, para a gente pensar outras coisas.
Se a gente for olhar, na verdade, esse enunciado para trás, hoje a gente considera que esse enunciado é uma coisa quase que fechada, uma caixa preta. Mas, e o que foi que esses autores propuseram é falar assim, nós vamos ver para trás como é que esse enunciado foi sendo produzido, como é que ele chegou a adquirir esse caráter de ser inconteste. Então, o que eles começaram a notar é que, na verdade, ao longo da trajetória em que um enunciado se torna um fato, ele vai se deslocando. Ele vai se deslocando, vai sendo enunciado por pessoas que vão falando com outras, que vão convencendo outras pessoas e vão formando, assim, uma certa coletividade em torno daquele enunciado. Na medida em que ele vai sendo transferido e transformado, até a própria autoria inicial desse enunciado vai se diluindo. A gente não sabe mais exatamente quem. Quando eu digo assim, o universo teve início num Big Bang, eu não estou colocando aqui que alguém disse isso. Eu não estou atribuindo esse enunciado a uma pessoa. Eu estou já tratando ele como se ele fosse um fato. O problema é que, ao olhar para trás, o que esses pesquisadores notaram é que aquilo que parece hoje para a gente um enunciado absolutamente inconteste foi, em determinados momentos, em muitos momentos, objeto de grandes controvérsias. A controvérsia mais famosa que foi estudada pelo Bruno Latour foi uma controvérsia entre dois pesquisadores franceses no século XIX, em torno da ideia da geração espontânea. A geração espontânea, de que a vida podia nascer a partir da matéria não viva, era um enunciado que concorria com outros durante muito tempo. Embora hoje a gente possa considerar isso como um absurdo, durante muito tempo esse era um enunciado que foi apresentado e que foi debatido por aqueles que na época eram considerados cientistas. Da mesma maneira, por exemplo, vocês certamente conhecem, a discussão que houve no Brasil, até porque hoje em dia tem voltado muito essa discussão, sobre o papel dos miasmas, que eram vapores que circulavam no ar, sobre a saúde das pessoas. Isso também era uma teoria importantíssima, a teoria dos miasmas, no século XIX, para explicar determinadas patologias. Então, quando você vai olhando para trás, você vai vendo que em muitos momentos, os enunciados científicos eles não têm a estabilidade que eles têm no momento atual. Eles vão adquirindo essa estabilidade. E que essas controvérsias elas não são tão simples, na verdade, de ser resolvidas. Não é simplesmente por uma cartada que você dá, diz assim, não, mas eu sou um cientista, eu estou aqui falando isso, o que eu estou dizendo é verdade. Não é assim que se convence, não é assim que se estabiliza um enunciado. Então, a pergunta seria para a gente, como é que algo que está no meio de uma controvérsia, vocês, se quiserem, bom, podem pensar em várias, a gente pode até depois discutir algumas, mas como é que, de repente, algo que era controverso se transformou em um enunciado que tem o caráter de um fato científico? Pode passar, Ana, por favor. Então, o que eles chamam a atenção é que a gente está diante de uma situação, imaginem, né, cientistas, diante de uma situação em que você precisa convencer um conjunto de pessoas, e que não são só os seus pares, acerca de coisas que elas não têm nenhum hábito de pensar. Seja a origem do universo, seja o funcionamento da replicação genética, qualquer que seja, os temas, na verdade, com os quais as práticas científicas, não só elas, embora, vejam bem, que lidar com aquilo que é oculto, não habitual, estranho, não é também uma prerrogativa da ciência. Vários outros saberes fazem isso. Tá? Mas como é que você convence as pessoas sobre os enunciados que você está fazendo acerca de coisas que elas não têm nenhum hábito de pensar? Então, a forma fundamental, que é isso que eles estão sugerindo, é que você precisa tentar estabilizar aquele enunciado. Que um daqueles enunciados que estão lá naquela controvérsia precisa ganhar maior estabilidade. É uma luta esse negócio, não é uma coisa assim simples, uma luta no sentido de que é uma disputa verdadeiramente, e ganha aquele que conseguir estabilizar de maneira mais, por isso a gente chama hard facts, as ciências duras, né, que conseguirem transformar
os enunciados quase em pedras. E aí a pergunta seria para a gente, que interessa particularmente a geografia, como eu espero tentar convencer vocês, de que existem certos meios para fazer isso. E esses meios que são usados para estabilizar os enunciados são, para esses autores da NT, aqueles meios que diferenciam a ciência de várias outras formas de pensamento e que conferem à ciência, em grande medida, os efeitos que a gente normalmente atribui a ela. Então, pode passar, Ana, isso não tem muita importância. E aí vem a questão, na verdade, de que esses meios, para o Bruno Latour, principalmente, que foi a pessoa que desenvolveu essa ideia, e num texto que é um texto da década de 80, que se chama As Vistas do Espírito, que é um texto muito importante e que tem ele estabelece, eu diria ali, em grande medida, os elementos centrais do que constitui a teoria do ator-rede. Ele diz o seguinte, que o principal meio que as ciências desenvolveram, as práticas científicas desenvolveram ao longo do tempo para convencer, o que significa produzir fatos, o que significa produzir enunciados que são estáveis, são meios que estão ligados às práticas que ele chama de escrita e de produção de imagens. Então, ele chama de meios de inscrição. Essas práticas, segundo essa perspectiva, elas constituem fundamentalmente aquilo que a gente considera que é o pensar científico. O pensar científico, o Bruno Latour diz assim, pensar na ciência é uma coisa que se faz com as mãos. Por isso essa ideia do pega a visão, um pouco para sugerir para vocês, e que é o que ele está sugerindo, de que a visão não é alguma coisa que é da ordem da contemplação ou da mera percepção das coisas que a gente tem através dos nossos sentidos. A visão, do ponto de vista científico, é uma coisa que se desdobra materialmente. A gente precisa produzir a forma de ver da ciência. E é na forma de produzir essa maneira de ver da ciência que a ciência se faz. É através disso. É assim que ela vê o mundo. Ela vê o mundo produzindo imagens que permitem que o mundo apareça no final dessas imagens. Como se fosse um encadeamento que vai do mundo, mas que chega no mundo, no final das contas, que produz o mundo. Eu vou voltar a isso. Um exemplo mais simples que ele dá nesse texto mesmo, e que eu acho que é bem eloquente, é essa forma esse meio de inscrição gráfica mais elementar, que é uma lista. Vocês imaginem, vocês fazem uma lista de coisas que vocês têm que fazer durante o dia, ou, sei lá, de coisas bonitas que vocês viram, ou de coisas que vocês... A gente, materialmente, o que a gente está fazendo? A gente está registrando numa superfície um conjunto de coisas que receberam um certo nome, que a gente dispõe sequencialmente, então é uma disposição material, uma ordenação qualquer. A gente mobilizou várias coisas do mundo que foram transformadas em um pequeno pedaço de papel com um conjunto de coisas escritos um depois do outro. Quando a gente age sobre essa lista, a gente pensa a partir dela, a gente vê o que é prioridade, se a gente botou a primeira coisa lá na posição número 1, ou se a gente organizou as coisas em ordem alfabética, ou se a gente organizou, sei lá, o que quer que seja. Então, entendam, vejam que nesse caso, o mundo que a gente está agenciando, o mundo sobre o qual a gente está agindo, é um mundo que está sendo mediado por essa lista. E ele aparece no final também como resultado dessa lista. Eu vou dar outros exemplos, mas são, digamos, o mais simples possível, né? Então, desse ponto de vista, a ciência teria um contexto material. Ela não nasce da mudança das mentalidades lá, sabe-se lá Deus por quê.
ela não nasce também como um resultado ou um mero efeito de mudanças na base material, ela muda e ela nasce a partir da medida em que essas práticas vão sendo incorporadas ao modo de fazer de determinadas pessoas. E que essas práticas vão se difundindo e que essas práticas se tornam, na verdade, o modo preferencial de se construir fatos. E, mais importante, de gerar convencimento. Ana, se eu tiver que parar de falar a qualquer momento, você me fala. Estou me vendo aqui o horário. Pode ficar à vontade, sem pressa nenhuma. E aí, então, para organizar, né, se vocês aceitarem isso, quer dizer, se vocês acharem que isso faz algum sentido, o que o Latour propõe é que essas práticas possam ser resumidas e organizadas em 3 grandes conjuntos. São práticas que nos permitem registrar coisas, então, tornar certas coisas existentes do ponto de vista dos nossos sistemas de referência. Então, isso vai desde um pluviômetro a uma, sei lá, ou um próprio papel que a gente possa botar uma lista, um sistema de coordenadas que permite a gente registrar a localização de certas coisas. Então, um conjunto de práticas ou um questionário do IBGE que permite que você produza certas informações sobre pessoas e permite que você registre essas informações para posterior tratamento. Então, todas as práticas de registro, vocês podem imaginar isso em todos os campos de pesquisa que vocês trabalham, não tem ninguém que não faça isso. Parece absolutamente banal, mas é um enorme salto isso, tem uma importância fundamental para a ciência, o fato de que a gente estabilizou certas técnicas, instrumentos de registro, que sem eles, na verdade, todo o encadeamento que leva do mundo para o fato e que nos faz de novo ver o mundo, não seria possível. Então, desde todas as coisas que vocês fazem um trabalho de campo, cada coisinha que a gente indica, anota em algum lugar, a gente tem que ter um instrumento que nos permita situar, registrar dentro de um conjunto maior aquele elemento, aquela coisa. O segundo conjunto de práticas, também ligado a esse, mas diferente, são as práticas ligadas à inscrição. Como é que a gente guarda esses registros e inscreve eles, torna eles algo que é visível, traçável. Então, seja porque eu vou plotar um lugar no mapa, seja porque eu vou fazer um desenho botânico, como se fazia muito, né? Então, você transformar a planta que está lá em algo que é um desenho sobre o qual, na verdade, eu vou trabalhar, sobre o qual eu vou fazer uma informação. Então, também todas as práticas ligadas a traçar esses registros. E, finalmente, todas as práticas ligadas à visualização, a capacidade que eu tenho de não só expor esses traços que foram oriundos de registros, mas também, na verdade, poder, e isso é o mais importante, poder combinar registros, inscrições que venham de fontes distintas no mesmo lugar e pensar a partir dessa visualização. Então, tudo isso para dizer que pensar, ver, é que o que a gente chama de conhecimento, de pensamento, é algo que está se dando nesse encadeamento, entre essas coisas, mediado pelo registro, pela inscrição, pela visualização. Então, a visão é algo que a gente pega mesmo, nesse sentido bem... Pensem como a gente pensa através de diagramas, de listas, de tabelas, de mapas, de equações, de coleções. Quando vocês vão a um museu, que vocês veem lá todas as coisas dispostas, essas coisas que foram trazidas de diferentes lugares do mundo inteiro, estão lá dispostas de uma determinada maneira, se organizam de uma determinada forma, a gente vê aquilo e é a partir daquilo que a gente pensa. Não é a partir, na verdade, desse idealizado mundo lá fora que a gente só simplesmente recolheria essa informação e produziria a partir disso uma teoria. Tem esse longo trabalho. Pode passar.
E talvez, eu acho que a mais, voltando àquela questão que eu falei para vocês inicialmente, talvez o modelo, o exemplo mais paradigmático desse tipo de, vamos chamar, de dispositivo, de meio de inscrição, como eu falei no slide passado, seja um mapa. O mapa é um instrumento que nos permite fazer todo esse caminho. Ele permite a gente registrar determinados lugares, uma vez que ele foi construído a partir... O mapa, vamos usar o mapa não no sentido metafórico, no sentido específico, né, do mapa construído a partir de um sistema de localização. Vamos até especificar latitude e longitude. Um mapa pode ser construído com vários sistemas de referência, não há nenhuma obrigação de que seja esse, mas vamos usar o mais simples. Com essa coisa simples, que é uma grade de referência, como um sistema de latitude e longitude, você consegue registrar os lugares, você consegue guardar uma inscrição, produzir efetivamente não só fazer uma tabela de localizações. Quem chama muita atenção para isso, muitos de vocês certamente conhecem o trabalho do professor Paulo César da Costa Gomes. Eu acho até que o trabalho do Bruno Latour e do professor Paulo César tem uma enorme, embora não dialoguem diretamente, tem uma enorme semelhança, uma enorme proximidade. Ambos estão pensando, na verdade, do ponto de vista da ciência, o outro do ponto de vista da geografia, o papel desse modo de pensar e de ver, como diz o Paulo, né, no livro Quadros Geográficos. Então, voltando, o mapa permite que você registre os lugares, que você guarde essas inscrições, mas o mais importante é que, uma vez feito isso é o que o Bruno Latour chama a atenção, a partir daí, você começa a fazer uma série de outras operações com esse mundo que não estavam disponíveis lá no início. Então, quando você começa a deslocar esse mapa para outros lugares, só o simples fato de você levar o mapa de um lugar para o outro, sem fazer nenhuma outra operação, já produz um efeito de conhecimento enorme. Diversas pessoas que não tinham a possibilidade de ver certos lugares estão diante deles porque eles foram lugares os mais dispersos no mundo, únicos, absolutamente singulares, foram reunidos naquela pequena superfície plana, pequena ou não tão pequena assim, e isso colocou esses lugares em movimento. Eles podem, a partir daí, se deslocar. Me permite também, na verdade, permite a qualquer um que disponha desse instrumento voltar a esses lugares e, mais importante ainda, capitalizar esses lugares, que é muito importante isso para a geografia, muito importante para a relação da geografia com o desenvolvimento do sistema mundo, da economia mundo, que é, na verdade, você criar novas formas de valorização dos lugares. Então, isso tudo, na verdade, em grande medida, sustentado pelo uso de uma linguagem comum, um sistema de referência. Vejam que, nesse caso, não há muita diferença, em termos mais abstratos, entre um mapa, uma lista, um diagrama, uma coleção no museu. Isso é o que o Bruno Latour, nesse texto que a professora Ana mandou para vocês, o Redes que a Razão Desconhece, é isso que ele vai chamar a atenção. Ele vai mostrar como todos esses meios de inscrição, desde as coleções do dicionário, diagrama, mapa, no fundo, eles estão operando mais ou menos uma mesma coisa, que é essa mobilização do mundo e a possibilidade de produzir enunciados científicos e convencer as pessoas. Então, eu acho que... Pode passar. Se vocês quiserem um momento, pensando nessa questão do convencimento, eu acho que talvez não haja um exemplo mais eloquente do que o papel que esses meios de inscrição tiveram no que a gente chama de descoberta, o encontro, a invenção do novo mundo. Então, imaginem que esse é um dos primeiros planisférios que foram feitos
identificando o que depois ficaria conhecido como o continente americano. Identificando significa sendo capaz de registrar os lugares, inscrevê-los, vocês estão vendo, né? A partir de um sistema de referência que, nessa época, lembrem, não era nem um sistema de referência completamente estabilizado. As latitudes eram bem conhecidas e medidas, as longitudes não eram, só foram mais tarde. No século XVI havia muita instabilidade em relação aos meridianos, mas mesmo assim, mesmo num sistema que ainda guardava grande instabilidade, vejam a capacidade que esse mapa tem de encapsular um conjunto imenso de lugares distintos simplesmente porque eles passam a ser reunidos a partir de um único tipo de registro, o registro que é o da localização, que é uma outra coisa que também o professor Paulo César chamou muita atenção no livro dele sobre os quadros geográficos. Então, a partir daí, esse mapa pode ser deslocado, ele pode servir para convencer, na verdade, vocês sabem que nessa época os empreendimentos de navegação eram empreendimentos muito custosos, raríssimas eram as pessoas que tinham a capacidade de reunir recursos financeiros para investir nesse tipo de negócio. Era um negócio arriscadíssimo, era um negócio que, inclusive, tinha uma imprevisibilidade imensa, não sabia se aquelas pessoas iam voltar, muitas vezes elas não voltavam. Então, você tinha que convencer realmente as pessoas de que havia algo que justificava você ir até lá, capitalizar, valorizar. Então, todo um mundo que na verdade, o mundo não estava lá, por isso a ideia da descoberta é uma ideia tão fraca, por vários motivos, porque, na verdade, esse mundo não foi descoberto, esse mundo é também, em grande medida, efeito de toda essa cadeia de inscrições que permitiu que ele, no final, pudesse ser visto nesse sentido. Então, vou tentar ir um pouquinho mais rápido, Ana, se... Eu tenho mais... Me diz aí quanto tempo eu tenho para o meu... Eu vou falando e a coisa fica... Acho que pode ser mais uns 15 minutos, 20. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, para trazer de volta e tentar encaminhar essa discussão para o final, eu tentei pensar que esse momento, né, do chamado encontro com o novo mundo, produção de um novo mundo, é um momento de extrema urgência do pensamento, né? E essas inscrições, elas atuaram muito fortemente no convencimento de que isso que não era nada habitual, as pessoas passaram, sobretudo os europeus da Europa Ocidental, passaram séculos e séculos, milênios, vivendo num mundo que era um mundo muito menor, metade daquele mundo, né? Então, imagina você dizer para as pessoas que esse mundo é o dobro daquele que você imaginava que existia. Então, um momento de muita estupefação, né? E eu acho que tem esse aspecto no momento atual, e eu acho que, para mim, uma forma de tentar mostrar isso para vocês é que também no momento atual, nessa urgência que a gente tem de não só de pensar como de agir para diminuir, vamos dizer, no nosso caso, os efeitos da pandemia, para aumentar a possibilidade de sobrevida das pessoas mais ou menos vulneráveis, que teve uma inscrição que teve um papel fundamental, eu acho, e que demonstra esse caráter necessariamente instrumental da nossa maneira de pensar e de produzir fatos científicos. Vocês podem passar, por favor. Que todos vocês certamente entraram em contato tanto com a imagem quanto com essa expressão. Eu chamo a atenção para o fato de que a própria expressão é uma expressão que evoca uma imagem. Quando a gente diz achatar a curva, é algo que faz a gente imediatamente imaginar uma curva ou essas duas curvas e um certo tipo de ação sobre ela. Eu
fui levantar, essa imagem foi produzida pela primeira vez, ela foi publicada na revista inglesa, muito prestigiada, aquela revista The Economist, no dia 29/2 de fevereiro agora, né? Depois ela foi publicada no Brasil, num blog, no G1, no dia 12 de março. Ali em cima, vocês estão vendo à direita ali no quadro, é uma busca no Google Trends de pessoas fazendo busca achatar a curva. E isso retorna até lá o início do ano. Eu fiz para voltar até o início do ano. Nunca ninguém tinha procurado isso. Essa é uma coisa completamente que não existe, até que num determinado momento ela sofre ela desperta um interesse imenso e até hoje, na verdade, ela continua produzindo um interesse imenso. O que essa imagem faz, né? Aquilo e por que eu acho, na verdade, que ela teve uma grande parte, desempenhou um papel muito importante na produção, não diria para vocês de um fato científico, até porque eu acho que a gente está numa situação de enorme incerteza, mas que orientou fundamentalmente a maneira como a gente entende que deveriam ser as ações para encarar, enfrentar a pandemia. Havia uma controvérsia muito grande na época sobre a questão da letalidade do vírus. Muita gente dizia que a letalidade era muito baixa e que, portanto, uma boa alternativa seria você apostar na ideia da imunidade de rebanho. E o que essa imagem faz, se vocês estiverem vendo, e a gente voltar para aquilo que estavam lá como coisas básicas, quais são as práticas de inscrição, uma coisa é que ela se beneficia da enorme rede de formas de registrar tudo o que acontece com a população que os estados modernos têm. Então, toda essa grande rede, essa grande malha, né, que muitos autores já estudaram, o Benedict Anderson, o próprio Rafestan, muita gente mostrando como que o Estado é uma malha, né, que permite que ele veja coisas sobre a população. Então, a gente tem lá os registros de morte. Você pega lá, bota numa curva. Essa curva, obviamente, é uma curva hipotética, mas ela está, na verdade, representando essa capacidade que a gente tem de registrar lá embaixo, lá no chão da fábrica, depois que a gente tem de inscrever através de um sistema de referência, que, aliás, é muito parecido com o do nosso mapa, é um sistema de coordenadas, x e y, mas a coisa que mais importante, então eu consigo ver as duas curvas lá, eu posso colocar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, em tese, você poderia transferir os dados do seu lugar, do seu país, da sua cidade para esse gráfico, e me permite duas outras coisas. Compor esse registro com registros oriundos de outras fontes. Quando vocês veem essa linha, ela é uma linha do que se chamou capacidade de suporte do sistema de saúde, ou capacidade do sistema de saúde. Os dados que estão aí são oriundos de outra fonte, não é a mesma que registra as mortes. Então, eu consigo ver a capacidade junto com a coisa das mortes e me permite, na verdade, projetar essa curva achatada, é uma projeção daquilo que resultaria da interposição de certos modos de controle sobre os nossos comportamentos. Então, vejam que essa imagem ela tem tudo. Ela tem um poder, na verdade, de convencimento enorme, e não é pela imagem ela mesma, aquilo que ela está só mostrando, é por todo esse trabalho que ela sintetiza. E, no final das contas, deixa inscrito aí. Depois disso, vocês acho que viram essa imagem bastante, a maior parte dos países adotou o que se chamaria políticas de isolamento. Que não todos, há países que não adotaram, mas em grande medida essa imagem é uma imagem que fundamentou um conjunto de ações visando, na verdade, não necessariamente só diminuir o número de mortes, mas diminuir o tempo que essas mortes vão ocorrer em função da capacidade do sistema de saúde. Pode passar. Então, só para ir fechando, em certo sentido, então, para resumir, o que seriam, então, essas inscrições que
eu vou só fazer um pequeno parêntese, porque às vezes a gente fica pensando assim, por que finalmente que isso chama teoria do ator-rede, né? Eu não falei isso, né? Mas posso usar esse exemplo agora um pouco para tentar deixar claro isso. A ideia dessa teoria do ator-rede, a palavra diz que um ator, ou a ação, é algo que acontece no encadeamento das coisas. Na mobilização de uma série de elementos que o que a gente chama ator não é uma pessoa, um personagem, ou uma ação não é simplesmente algo que vem de uma única pessoa. Então, nesse caso, seria dizer, conhecer, no caso da ciência, pensar, no caso da ciência, não é algo que é como se fosse aquela luzinha que dá na cabeça do Newton. O pensamento é algo que está distribuído ao longo dessa... O pensamento acontece de forma distribuída ao longo dessa enorme rede que vai sendo desdobrada através de instrumentos de registro, de inscrição, de visualização. Então, o pensamento científico, o conhecimento é um ator-rede, é uma ação que acontece em rede. É nesse sentido que todas essas ideias sobre a ciência, elas contêm o princípio básico do que significa a teoria do ator-rede. É uma teoria da ação. O que é a ação? A ação é algo que acontece no encadeamento de uma série de coisas, pessoas, instrumentos e assim sucessivamente. Então, a característica fundamental dessas inscrições, só para veja se faz sentido isso para vocês, olhando para lá a imagem do achatamento da curva, o primeiro é de que essas inscrições elas são móveis, elas podem ser mobilizadas de um lugar para o outro. Então, o lugar que está lá, ele está fixo. Mas essa inscrição permite que eu mobilize ela, que eu leve ele, que eu leve esse lugar para vários lugares diferentes. E que esses lugares, essas coisas que eu estou levando de um lugar para o outro, pode ser a morte das pessoas, naquele caso anterior, podem ser o número de leitos, eu estou levando de um lugar para o outro, mas eles não estão se modificando em alguns dos seus aspectos essenciais. Então, eu estou trazendo a morte de onde ela ocorreu para o meu gráfico e permito que ela continue sendo ali tratada como tal. Não sei se isso fica claro. Então, portanto, essas coisas, quaisquer que sejam, vamos chamar coisas, os leitos de hospital, a morte das pessoas, os lugares que foram vistos lá no Novo Mundo, as jazidas, as feitorias, qualquer coisa, elas podem ser transportadas. Além disso, essas inscrições permitem que essas coisas sejam apresentáveis, que elas tenham uma certa coerência ótica, como eu falei para vocês na imagem anterior, eu consigo ver tudo isso junto, eu consigo ver o número de mortes ao longo do tempo, combinado, inclusive, e essa é a questão depois, então eu consigo colocar sob a minha vista esse conjunto de coisas que aconteceram em lugares os mais diferentes possíveis. Aconteceram, sei lá, né? Vocês puderem imaginar. Então, eu crio, na verdade, a ideia de que existe um lugar comum que eu posso abrigar e acumular coisas as mais díspares, as mais heterogêneas, as mais singulares, mas consigo colocar essas coisas juntas e sob o meu olhar. Novamente, isso é um outro ponto que o professor Paulo César chama muita atenção no quadro geográficos e eu acho que tem todo sentido, é fundamental para entender esse modo de pensar. Que eu acho que é interessante que junta, porque isso é o modo de pensar da ciência mesmo. Então, a geografia, finalmente, seria uma espécie de modelo para pensar a ciência. Essas inscrições elas são legíveis porque cada uma delas está baseada num certo tipo de linguagem pictórica. Eu sei o que é um registro, eu olho lá naquele gráfico, cada ponto ali está representado de uma determinada forma, a curva tem uma linguagem que eu reconheço, isso me permite fazer afirmações sobre cada um dos elementos que está ali dentro, porque eles estão inscritos na mesma linguagem simbólica.
E o mais importante, como eu falei para vocês, é o fato de que você pode combinar coisas e, portanto, projetar outras tantas, né? Então, esses são os elementos centrais. Ana, pode passar. E isso levaria a gente a dizer, por exemplo, que aquilo que a gente imagina que a gente conhece, né? Às vezes a gente acha que a gente conhece a economia, o corpo das pessoas, digamos, a medicina conheceria o corpo, o funcionamento, a fisiologia, ou os economistas conheceriam essa coisa, a economia, ou a população, ou a geografia conheceria a Terra, a história conheceria o passado, ou o universo. Finalmente, nenhuma dessas coisas são, nelas mesmas, o objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento, o que compõe a nossa forma de pensar, são essas diversas formas que a gente vai inscrevendo, que no final vão gerar economia, no final vão gerar população, vão gerar a Terra. A Terra é o resultado de todas essas nossas formas de conhecer, não é algo que está lá esperando para ser simplesmente a gente levantar o véu e ver, tem esse trabalho, né? Então, esse eu acho que é digamos assim, a ideia central que está por trás dessa maneira diferente de ver a ciência e de uma certa maneira de ver também, poder pensar isso com a geografia. Pode passar. Se isso puder ter, acho que isso é o último ou penúltimo slide. Para resumir, se a gente pudesse aplicar essa discussão e voltar para repensar o nosso fazer científico, que eu acho que é a discussão fundamental no curso de metodologia da ciência, não é tanto o que é a ciência, mas mais, como eu tentei dizer, como se faz a ciência. Esses seriam os elementos, a partir dessa discussão, que estariam envolvidos em todo o trabalho do fazer científico. Então, a gente precisa mobilizar as coisas do mundo, sobretudo registrando elas através desses sistemas de referência, fixar essas formas, traçá-las, portanto, criar formas de inscrevê-las, fazer isso, na verdade, de forma que você tenha coerência ótica, então algo que está numa superfície, que eu posso ler várias coisas dentro de um mesmo enquadramento, vou usar a palavra normalmente do professor Paulo César. Eu posso recombinar e superpor diferentes elementos, diferentes objetos, imaginar estabelecer correlações inauditas que não estavam no mundo, que vão estar a partir do momento em que esse mundo se inscreve nesse meio. Eu posso operar com essas inscrições para produzir o que a gente conhece normalmente como escrita acadêmica, e eu posso, sobretudo, operar com isso do ponto de vista do cálculo do projeto, ou seja, eu posso, na verdade, tentar projetar um mundo possível a partir dessas inscrições. Então, eu trouxe só para terminar para vocês duas, voltando àquela questão da... Pode passar para o outro, o próximo. Isso. Como que a gente tem sido convocado, né, por imagens que com as quais a gente tem muita familiaridade na geografia, como a gente está tendo que pensar essa situação atual a partir desse tipo de objeto que a teoria do Autorrede, o Bruno Latour e outros, e eu diria também, no nosso caso específico da geografia brasileira, o trabalho do professor Paulo César, nos convidaram, na verdade, a pensar essas inscrições, vamos chamar assim, esses quadros, como chama o Paulo, as inscrições, como chama o Bruno Latour, como modos verdadeiramente da gente pensar o mundo e não simplesmente da gente ter uma imagem fiel, real,
daquilo que é o mundo. Então, se a gente olha hoje, se vocês olharem isso, pode depois para vocês pensarem, esse é um mapa retirado daquele painel que o município do Rio de Janeiro disponibiliza através do IPP, que chama Painel Rio Covid. É um painel, acho que está na imagem anterior, que tem vários elementos juntos, né? Não é só esse mapa, tem outros registrados, inscritos de várias maneiras. Vocês estão vendo lá, aqui se tem um conjunto bem heterogêneo de formas de inscrição, mas se vocês olharem só para falar daquela última operação, para nós, geógrafos, que somos, de alguma maneira, capazes de inserir nesse mapa, com a nossa imaginação, vários outros elementos, que tipo de perguntas a gente pode fazer a partir desse mapa. Esse mapa que está aí, não tem o título, é um mapa de hoje, o número total de óbitos por bairro do Rio de Janeiro. É uma imagem para pensar, na verdade, né? Eu não vou entrar nela só para deixar como uma sugestão para a gente pensar a partir das inscrições. E, por último, só mostrar para vocês que essa... pode passar, Ana, por favor? Que essa pandemia, por outro lado, gerou uma outra demanda, voltando lá para o começo, né? O que se demanda da geografia, uma outra demanda que também foi traduzida em termos desses que eu falei para vocês, das técnicas de inscrição, que foi a gente tentar expressar o modo como essa situação de emergência reconfigura de forma muitas vezes radical o nosso mundo existencial. Então, tem muitos lugares, muitas pessoas fazendo experimentos e até professores em lugares diferentes pedindo aos seus alunos e fazendo eles mesmos uma tentativa de cartografar, digamos, o seu mundo durante a pandemia. Tem 2 exemplos, aí um deles é esse, à esquerda é um mapa feito por um cartógrafo francês, que na verdade, ele colocou o perímetro máximo que ele pode sair, que ele pode circular de acordo com as normas locais lá do lugar onde ele vive. E, além disso, ele colocou, além da casa dele, que está no centro do mapa, porque é um perímetro que, normativamente, a norma manda que seja em torno do seu lugar de habitação, todos os lugares que ele frequenta, que ele passa na frente, que são lugares que interessam a ele. Então, esse mundo reconfigurado, que tem aí junto registrados, inscritos e combinados, o mundo produzido pela norma e o mundo produzido, vivido existencialmente por esse indivíduo. Isso, quer dizer, uma forma, voltando lá no começo, de pensar sobre o mundo a partir dessa inscrição. E o outro é um apartamento de um casal, e está inscrito, não sei se dá para vocês verem direito, talvez seja muito pequenininho, mas tem duas coisas que estão sendo registradas, que são as trajetórias e os lugares de permanência desses 2 companheiros, acho que marido e mulher, sei lá se eles são, e os lugares que eles frequentam ao longo do dia, da casa, os lugares por onde eles passam um pelo outro. Não tem aí o tempo que eles ficam, mas vocês conseguem ver que está inscrito, está traçado as próprias trajetórias, materialmente, os lugares de maior permanência e o próprio plano arquitetural, que é de outro registro, que vem de outro lugar e que permite que você reconfigure, do ponto de vista do conhecimento, o que é a vida cotidiana ou a vida doméstica em tempos da pandemia. Então, esse final era só para voltar para vocês daquela ideia inicial de como, na emergência, digamos, em situações como essa, urge, eu acho, a gente colocar tudo aquilo que nos interessa, tudo aquilo que nos convoca do ponto de vista do pensamento para operar, porque eu considero que talvez seja uma das únicas formas de a gente se manter minimamente saudável
diante da situação. Então, pensar e pensar nesse sentido, só para terminar, é algo que se faz com as mãos. E é isso. Queria agradecer a vocês pela presença e pela oportunidade, e a professora Ana também. E se quiserem perguntar, obviamente. Não sei o que eu faço, eu tenho que apertar um botão, não. Aperta no mudo aí um pouquinho. A gente abre agora, então, para perguntas, comentários, e a gente pode... Quem conseguir levantar a mão aqui nesse trem, levanta. Quem não conseguir, pode levantar a mão assim, que eu vou tentar passar por todos vocês, tá? Ou então escreve no chat, eu vou tentar conseguir. Aqui estou vendo, calma, na primeira tela, Hilton e a Dailton. Gabriela quer perguntar também? Não? Tá. Então, por enquanto, Hilton e depois a Dailton. Vou passar para a segunda página. Mas aí também, se surgir alguma outra questão no meio do caminho, a gente volta. Então, vai lá, Hilton. Bom dia a todos. Quero te agradecer, Ana, por essa oportunidade da gente estar aqui pensando. Que convite maravilhoso. Como é bom rever a Letícia, lembrar da Letícia, eu que fiz disciplinas com ela na graduação. Quando eu vi essa palestra, eu falei, não posso perder isso de jeito nenhum, é imperdível, né? Porque eu sei como a gente aprende quando está em contato com a Letícia. Então, suspendi todos os compromissos que tinha, né? Aquela listinha, como ela falou, que eu havia feito para estar aqui nesse momento. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer à Letícia é assim: há na escola uma série de descontextualização do conhecimento científico, por razões variadas, como o fato da escola não formar geógrafos, por exemplo. Diante dessa teoria do ator-rede, né, no âmbito de todas essas práticas que você ponderou, e considerando essa descontextualização do conhecimento científico, nós podemos dizer que trabalhamos com ciência geográfica na escola? Se sim, em que medida? Letícia, a gente pode fazer mais uma pergunta e aí você responde e depois a gente... Tá. Então, Adailton. Boa tarde, professora Letícia. Foi muito bom em ouvir a sua palestra. Eu, apesar da idade, eu sou novo na geografia, eu estou iniciando aí a minha aprendizagem. O que eu quero dizer é que, primeiro, assim, foi muito esclarecedor, porque eu estava lendo esse texto que a professora Ana passou e tinha algumas palavras, que eu não estava entendendo e estava... Quando a senhora trouxe essa palestra, foi bem esclarecedor. Esclareceu e abriu aqui minhas ideias, principalmente essa questão de inscrição. Eu não estava entendendo o que ele queria dizer com inscrição. Agora, através da sua palestra, dos seus slides, está compreendido perfeitamente. Só tem uma coisinha que, no início do texto, eu ainda estou um pouco confuso, a questão de que quando ele se refere a signos. Assim, a senhora até me desculpa por minha falta de prática no texto, mas é a primeira vez, então eu não entendi, não ficou claro para mim o que ele está querendo dizer com a questão de signos. Obrigado. Letícia, responde a essas duas pedras aí que te lançaram e depois a gente recolhe outras perguntas, pode ser? Pode ser. Eu vou começar com a coisa dos signos, porque eu acho que é uma vertigem esse negócio do signo. Vamos lá.
Nós, vamos dizer assim, humanos, até onde a gente saiba, mas não está totalmente certo em todos os casos, mas a nossa forma, quando a gente pensa, você diz assim, árvore, vamos dizer, eu falo a palavra, árvore. A gente tem uma certa suposição que garante uma certa tranquilidade para a gente, de que quando eu falo árvore, isso corresponde no mundo a alguma coisa que tem uma certa existência, né? Se eu perguntar para a árvore qual é o nome dela, ela provavelmente não vai me dizer, né? Então, a nossa relação com o mundo, e isso é uma coisa que a filosofia da linguagem discutiu muito, é que a nossa relação com o mundo se dá fundamentalmente através da mediação do que se chamariam signos. Um conjunto, na verdade, de coisas que a gente usa para se referir a algo fora de nós e que aquilo é como se trouxesse para a gente a realidade ou correspondesse àquilo que está no mundo. Tanto que a gente fala assim, é uma relação entre palavras e as coisas, se supõe existir. Quem deu o nome da árvore não foi a árvore, né? Então, o signo é tudo aquilo que está no lugar, não sei vê se eu me explico, tudo aquilo que está no lugar de algo do mundo, mas que não é o próprio mundo, mas que está funcionando ali como um referente daquele mundo. Diz para mim se faz sentido isso, faz assim, ou não. Faz ou não, Adailton? Então, uma palavra, uma Sim, com certeza. Equação, Letícia, é um desenho de palitinho. desenho. Né? Então, agora... Exatamente. Qual é a questão? Eu acho que você trouxe uma questão muito importante, Adailton. Qual é o problema que o Latour está chamando a atenção nesse texto? É que, para a gente, é como se houvesse uma relação assim, você tem de um lado o mundo e de outro lado as palavras. Aqui do nosso lado tem as palavras, às vezes pode ser até, a gente pode dar nomes para coisas dentro da gente, a gente pode representar coisas dentro da gente, mas vamos dizer, existiria uma coisa que é a linguagem e existiria o mundo. Eles têm uma relação, mas a gente não sabe muito bem qual é essa relação e a gente não sabe se aquelas palavras... É o que a gente usa para comunicar, mas a gente não sabe se aquela palavra diz tudo o que aquela coisa é. Isso é muito importante. Verdadeiramente é uma questão muito importante para a filosofia. O que o Latour está querendo dizer é que não é uma passagem imediata, não é que você tem de um lado as palavras ou os signos, como você disse, e do outro lado, lá do outro lado, as coisas. O que ele está querendo, talvez, demonstrar é que, para uma coisa passar a outra, você tem um longo trabalho que vai, na verdade, de um encadeamento daquilo que ele chamou de inscrições ou móveis imutáveis, que vai permitindo que você vá compondo o mundo. Então, o mundo já não está mais lá fora. O mundo vai sendo resultado de esforços que, quando a gente fala visualizar, tornar aquilo visível, e a gente vai com isso compondo o mundo. Nesse sentido, para o Latour, o mundo vai chegando mais perto. É um trabalho de efetivamente construir, de produzir esse mundo à medida que a gente vai gerando, na verdade, o que seria o signo. No limite, você teria o signo, mas nem o signo existe ele só lá, nem o mundo só ele lá. É uma cadeia, realmente, o que existe, e o que eu acho que o Latour está tentando fazer isso. Por isso, a teoria do ator-rede é muito importante, porque isso vale para qualquer ação, não só para o conhecimento. Quando a gente olha uma ação, ao invés da gente só ver o efeito dela lá na frente,
O que ele está sugerindo é, vamos olhar cada um dos passos mínimos que foram dados para ir compondo isso que pareceu lá no final, esse efeito. O efeito final nosso, nesse caso, seria, eu conheço alguma coisa. Ele está dizendo, não, conhecer uma coisa é um longo esforço de tornar essa coisa mobilizável e apresentável e eu poder usar aquilo para falar com as pessoas. Então, nesse sentido, é muito importante essa coisa do signo, muito importante entender isso, porque eu acho que muda um pouco a maneira que a gente tem um pouco de olhar o mundo, como se fosse simplesmente alguma coisa fora da gente que a gente recebe, cai na nossa cabeça através da intuição, ou que a gente tem sei lá, uma coisa mística. Bom, pode ter coisa mística, certamente tem coisa mística, mas não é o único jeito. O jeito da ciência é compor o mundo, até chegar ao signo. E o signo é isso, então, qualquer coisa que seja o referente de algo, digo, uma palavra, um desenho, né, que supõe ser o referente de algo que está lá fora. Obrigado. Agora vou para o Wilton, que eu já acho mais complicado. Em que medida se faz ciência geográfica na escola? Eu não sei, Wilton, em que medida se faz ciência geográfica na escola, mas que eu sei, que eu não sei muita coisa sobre isso, especificamente assim, das discussões, vou dizer, mais que fazem parte do próprio campo mesmo, digamos, da relação entre ciência geográfica e educação ou escola. O que eu poderia te dizer do ponto de vista dessa preocupação, pensando com a ANT, é que tudo aquilo que se produz na escola como conhecimento... Vamos pensar que, se você estiver de acordo comigo, que a geografia, da maneira como a gente está pensando aqui, é uma espécie de modelo para a gente pensar a forma do conhecimento científico, do pensar científico, porque a geografia é uma ciência cuja base é transformar, vamos dizer, pelo menos assim, a nossa tradição ocidental, vamos chamar assim, ptolomaica. O Ptolomeu, que foi a primeira grande pessoa a organizar, sistematizar o conhecimento geográfico, fez um tratado de cartografia, isso que ele fez, como produzir uma inscrição da Terra. Então, nós somos, de alguma maneira, vinculados a esse grande projeto de apresentação do mundo, né? Então, tudo que se produz nesse nível, na verdade, desse ponto de vista, que é produzir conhecimento passível de registrar, inscrever e visualizar, e que se torne, portanto, quer objeto para olhar a escola, quer seja objeto para, da escola, olhar o mundo, eu diria para você que se está fazendo, nesse sentido genérico, ciência geográfica. Se está produzindo um conhecimento próprio, na verdade, um conhecimento propriamente científico, e a escola, na verdade, bom, fora o fato de que a escola é um ambiente fundamental de você inscrever, de registrar, quer dizer, dentro de uma perspectiva mais da burocracia estatal. Estou olhando a Gabriela, fez a pesquisa dela a partir de registros das escolas, que não tinham muitos lá em Goiás Velho, mas o que ela conseguiu encontrar. Então, a escola produz registros, ela pensa e vê mesmo, de uma determinada maneira, o mundo, e de uma certa maneira, também é um lugar... Eu acho que de muitas maneiras, né, Hilton? Assim, porque, no final, dentro dessa perspectiva lá final da pandemia, a escola também é um lugar onde você recompõe o seu espaço existencial, todos nós, na escola, na universidade. É um lugar a partir do qual você pensa o mundo. Então, eu acho que, em termos nativos, uma ciência geográfica na escola, que ela não é simplesmente tributária do conjunto de conteúdos que são adscritos pela universidade. Ainda que, do ponto de vista disciplinar, você possa dizer, não, tem lá quem vai organizar, ou o currículo que vai organizar essas coisas. Mas pensa de uma perspectiva mais aberta,
eu diria que há algo que é produzido como conhecimento geográfico e, nesse sentido científico, a partir da escola, porque é só dessa situação que se produz mesmo. E aí se produz nesse sentido. Formas de ver que são próprias desse lugar. Não sei se respondo, mas é uma certa viagem aqui, não sei. Mas é uma forma. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Estou aqui passando a página. Também já está na hora do almoço das pessoas, as pessoas precisam comer. Eu queria fazer rapidinho, posso? Sei que é um certo abuso, mas... Eu vou fingir que é uma pergunta só, mas são duas. Claro que pode. Bota aí no mudo o seu... Foi. Acho que uma primeira coisa, vou voltar que nem o Adailton voltou no texto, que me parece que tem uma formulação bastante interessante. Eu acho que como o Latour, de alguma maneira, se apropria de uma maneira de pensar que a gente chamaria geográfica, né? A ideia da informação. Né? Essa informação que flui entre lugares. Isso é informação, é alguma coisa que se desloca entre lugares. Ele usa essa ideia e ele vai chamar de centro, periferia, para poder falar dos centros de cálculo. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa ideia do deslocamento, né, que eu acho que você já tocou, mas só para voltar a amarrar lá com o texto. E a outra coisa, você ficar com muita raiva de mim, você não responde. Acho que, assim, pela sua apresentação, a gente viu muito claramente como é que essa formulação tem muito a ver com a geografia, né? E aí fico pensando que um outro caminho, na verdade, então, né, inspirado pela sua fala, que é da geografia voltar ou tomar a ANT, né? E aí fiquei pensando muito sobre a questão da distribuição da agência, né? Tirar essa primazia da agência humana e distribuir para outros agentes, né? Os agentes não humanos. Né? Isso me parece fundamental numa ciência que está trabalhando com agentes que não são humanos. Né? Então, se eu pudesse falar um pouquinho, sei que isso é um mundo, mas como é que o Latour trata dessa ideia das agências humanas e não humanas? Bom, a primeira, Ana, da informação, acho uma coisa bem importante, não sei se, e nesse texto, especialmente esse da Redes, eu acho que o Latour trabalha de uma maneira muito bonita, né? Ele diz assim, informação, como você falou, é uma relação entre dois lugares. Mas não é qualquer relação entre dois lugares. É uma relação entre dois lugares que torna um lugar a periferia, o outro o centro. Então, se você imaginar, vamos imaginar, por exemplo, acho que mais simples para todo mundo, assim, um museu, uma coleção qualquer que a gente tenha. Uma coleção, imagino que deva ter aí na PUC, deva ter alguém que tenha lá um laboratório de geologia, está lá cheio de pedra. Um monte de pedra lá. A pessoa bota no estante, guarda nos escaninhos, classifica, bota o nomezinho daquela coisa. Eu acho que materialmente, a gente consegue imaginar a informação dessa maneira. Cada uma dessas pedras veio de um determinado lugar. Foi mobilizado e trazido e está junto, na verdade, nesse outro lugar que reuniu pedras de variados lugares que se transformaram, nesse momento, periferias desse centro, onde todas essas pedras reunidas agora elas permitem que você pense outras coisas, olhe essas pedras em relação umas às outras, que você veja como estão distribuídos os minerais em diferentes tipos de rocha, como o fato delas terem... Eu posso fazer depois a mesma coisa, vejo que é um encadeamento, depois de eu ter pego todas essas pedras e ter classificado elas de acordo com a sua composição, eu posso, na verdade, fazer um mapa que me diga de onde veio cada uma daquelas pedras. Então, a informação ela não está lá naquela pedra. Aquela pedra lá
não está nela mesma informação. Embora ela contenha algo de conhecimento, você produz informação na medida em que você desloca essas coisas do mundo. Por isso que a palavra que ele usa nesse outro texto é a mobilização do mundo. Então, eu estou mobilizando o mundo, reunindo ele num determinado lugar. Lugar esse que pode ser uma biblioteca, que pode ser um mapa, que pode ser uma coleção, e que, ao deslocá-lo e colocar ele em composição com outros, eu estou, nesse caso, produzindo, resulta disso, uma informação. E resulta disso uma relação entre o centro, que é o que ele chama de centro de cálculo, que é o lugar que, porque tem todas essas, dispõe desses instrumentos, ele é capaz de fazer aquela outra operação que eu falei lá, que é pensar a partir de, não mais de cada uma dessas coisas que estão dispersas, mas dessas coisas que foram reunidas e que eu posso agora calcular. O que calcular no sentido? Fazer cálculos, fazer perguntas, outras. Por que tais e tais pedras estão, então, em tais lugares? Então, não sei se ficou claro essa, se você me disse sim ou não, essa primeira. Quer dizer, é uma relação de fato, e, de fato, os lugares se colocam um em relação aos outros, como uns são centro e outros são periferia. Sempre, no caso do Latour, essa questão do poder, digamos assim, ou aquilo que nos permite o conhecimento, é algo que está ali também. Então, é um centro porque ele tem mais poder. Ele acumulou, ao longo do tempo, mais poder de calcular coisas sobre aquilo, né? De fazer perguntas. Imagine, o IBGE, por exemplo, é um centro de cálculo. Se vocês quiserem, cada pessoa que foi abordada por um funcionário do IBGE teve parte da sua pessoa mobilizada para que isso fosse reunido num determinado lugar, para que aquilo pudesse ser transformado em taxa de natalidade, taxa de mortalidade, número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, todas essas coisas. A vida daquela pessoa, a existência única dela, não está lá no IBGE. Mas tudo que o IBGE consegue retirar dela e tornar, na verdade, móvel. E aí, isso é para a segunda questão sua. O que faz com que aquela pessoa única, indivisível, singular, possa ser transportada? Tem um móvel imutável ali, um questionário que permite que você registre, depois inscreva, depois visualiza. Então, a ação de conhecer aquela pessoa, que parece para nós que está lá no IBGE, lá no final, na pessoa que está falando do censo, a ação de conhecer está toda distribuída ao longo dessa imensa cadeia. E o questionário está agindo. E depois, no momento em que aquilo chega no IBGE, e hoje em dia não é mais assim, mas digamos, se fosse, na minha época, a pessoa ia lá bater esse negócio, ia botar em algum lugar, aí depois ia ser calculado, ia ter uma tabela. A gente fazia isso. Pegava lá, aí botava na tabela. Essa tabela é outra parte do agenciamento desse conhecimento. Então, isso é, digamos, a maneira como a teoria da Torrede entende o agenciamento. Todo agenciamento do conhecimento ou de qualquer outra coisa está distribuído ao longo de uma enorme cadeia de coisas. No caso da geografia, eu, assim, bem sinceramente, acho que a gente não devia ter nenhuma dificuldade de trabalhar com isso. Eu acho, por exemplo, que a proposição do Milton em relação à geografia como uma filosofia das técnicas, quando a gente pensa os sistemas técnicos, eu sei que você não está me perguntando em relação aos sistemas técnicos, mas se a gente estiver pensando, a geografia lida fundamentalmente com um espaço que é produzido a partir de sistemas técnicos. O agenciamento, portanto, da produção do espaço, estou falando de uma perspectiva da produção do espaço. O agenciamento da produção do espaço na geografia é um agenciamento distribuído. Não é uma ação que tem uma sede em uma pessoa, alguém decide fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, e aquilo
vai acontecer. O agenciamento, por exemplo, da infraestrutura urbana, por exemplo, que passa pelas normas que também agem, que passa pelos materiais, que passa pelo conhecimento que se tinha de engenharia num determinado momento, pela capacidade que aquilo tem de se inscrever. O agenciamento está todo distribuído aí. Eu não sei, quando o Latour falou humanos e não humanos, isso inclui vivos e não vivos. Então, isso está nos objetos. O agenciamento, ou seja, a ação, ela está distribuída nessas cadeias. E a gente usa muito essas metáforas na geografia, a gente fala de produção, a gente fala de encadeamentos produtivos, né? A gente pensa as coisas... A rede, por exemplo, é uma forma de organização e é uma metáfora na geografia usada há muito tempo. Então, eu acho que é mais um problema da maneira como a gente leu, a geografia leu uma certa teoria sociológica da ação e menos, talvez, o nosso já engajamento. Poxa, o trabalho do Hatzel, no final do século XIX, que estava estudando a difusão da cultura através dos seus objetos técnicos, ele está imaginando que o agenciamento, por exemplo, das interações culturais está incorporado nos objetos, nas trilhas, nos traçados das migrações. Toda a pesquisa, por exemplo, do gênero de vida laplaciano, ou de muitos outros depois, até do Max Sor, por exemplo, eu acho que uma grande sensibilidade para essa discussão. Então, eu não sei assim, como te dizer, eu acho que é mais uma questão da gente voltar para as coisas. Voltar às coisas. E se voltar ao trabalho de registrar as coisas, de inscrever as coisas, de visualizar as coisas. Os instrumentos estão lá disponíveis. E, ao fazer isso, você está, ao mesmo tempo, distribuindo a ação e reconhecendo o agenciamento distribuído das coisas. Mas a gente precisa ir lá ver. É mais isso, assim, porque os instrumentos eu acho que a gente tem. É porque a geografia fica muitas vezes nesse problema com a teoria, e aí ela quer rapidamente pular para a teoria para poder se assegurar de que ela é uma ciência, e às vezes o trabalho, digamos assim, na base de realmente voltar a fazer a inscrição, a gente tem menos tempo, porque esse trabalho gente, é custoso, é difícil, é árduo. A gente gostaria de pular rápido. Então, é isso, é fazer a pesquisa, porque o campo de interesse da geografia, todo ele já é misturado, como você falou. Ele já é misturado, a agência já é distribuída. Então, os nossos instrumentos são instrumentos adequados para pensar essas coisas. Então, é mais isso mesmo, eu acho. É ir lá e ver. Na escola, onde quer que seja, lá no campo, não sei onde, os lugares que as pessoas vão. Elas irem. É isso. Bom, gente, eu acho que eu vou encerrar, então. Já são quase 1h30. Vou começar agradecendo a presença dos meus colegas, Rejane, Marcelo, Alex, Regina, agradecer a presença dos pós-graduandos também, e dos graduandos, aqueles que estão na minha disciplina ou não, que ficaram sabendo. E agradecer enormemente a você, Letícia, por se dispor a preparar esse material nesse momento tão difícil para a universidade pública. E imagino, então, que para os professores das universidades públicas. E eu sou muito agradecida por compartilhar seu conhecimento e sua disposição para trocar e conversar. É isso.
Obrigada. Bom, eu queria agradecer enormemente e, de verdade, falei para vocês, é um privilégio para mim mesmo ter lugares, espaços onde a gente possa pensar assim em voz alta, porque é disso mesmo que se trata. E eu volto a dizer que eu acho que esse momento, ainda que muito exasperante, difícil para pessoas diferentes, muito desigualmente difícil, é também um momento de convocação ao pensamento. E eu acho, de fato, que a geografia tem muita coisa a dizer, muita coisa mesmo. Então, é isso. Que vocês se cuidem. Beijos para todos.